nesta noite, receba essa palavra no fundo do teu coração. Deus pode reverter qualquer quadro. Qualquer um. Não há impossível para Deus. A Bíblia é muito clara. Não há impossível para Deus. Haveria algo impossível a Deus? Não. Então ele foi. Ele disse: Deus, se não há nada impossível para o Senhor, eu preciso que o Senhor reverta o quadro da situação. E ele vai lá e ele chora. E ele vai lá e ele jejua. E ele vai lá e ele se separa. Ele se consagra. Ele busca Deus com todas as suas forças, porque ele queria que Deus perdoasse, ou que Deus revertesse, porque Deus já havia perdoado. Então, para o Deus que havia perdoado, o que ele tinha feito, reverter o quadro da situação, não era nada. Mas tudo isso ele fez, sabe como? Eu creio que era assim. Isso não, a Bíblia não diz, estou fazendo uma conjectura. Eu creio que ele orava, jejuava, e depois ele ia no quarto da criança e via: está vivo. Colocava a mão, sentia o calor, sentia se a criança estava quente. Tá vivo, vou voltar a orar. E ele voltava para o quarto: vamos orar, e vamos jejuar. Daqui a pouco ele voltava lá de novo, vamos ver como é que está a criança estava viva. E ele continuava orando, e ele continuava jejuando, e ele continuava buscando. Eu quero dizer para você, enquanto estiver vivo, continue orando. Não para não, aleluia. Enquanto houver esperança, aleluia, não para de orar não, aleluia. O errado no meio dos crentes, no meio do cristianismo, no meio das pessoas, é que ainda há esperança, mas ele já desistiu. E eu quero dizer para você, enquanto houver esperança, aleluia, continue buscando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, não para, corre atrás, aleluia. Ainda há esperança, ainda há. E você começa a ver sinais, aleluia, como fez o profeta que eu ministrei aqui no domingo. Quando começou o profeta, ele começou a orar, e ele começou a buscar, e ele mandou o menino olhar lá fora, e o menino falou: não tem nuvem nenhuma. Ele continuou a orar, ele continuou buscando, sabe por quê? Porque ele tinha esperança, ele tinha fé, ele disse: Deus vai fazer alguma coisa. Aí quando o menino veio e falou assim: olha, tem um negócio seguinte, só tem uma nuvem, mas é muito pequena, é do tamanho de uma mão de um homem. Ele disse: aleluia, deu certo a oração, Deus vai mandar uma grande chuva, louvado seja o nome do Senhor. E quando houver uma pequena nuvem, meu querido, continua orando, continua buscando, Deus vai derramar a bênção sobre a sua vida. Não para nunca. Nosso problema é que a gente quer parar, mas não é hora de parar. Existe um momento certo de parar. Aí esse homem percebeu que o filho havia morrido. E agora? Agora ele recebe a notícia. Ele viu um murmurinho no palácio, ele viu alguém, gente falando. Ele disse: aconteceu alguma coisa. Ele nem correu para o quarto. Ele saiu e perguntou para os escravos, para os empregados: e a criança? Todo mundo com medo. Tem gente, meu amado, tem pastor, tem líder, tem profeta, que tem medo de dizer para você: ei, para, já morreu. Para, já morreu. Não tem o que tentar. Não, mas meu Deus, pode, mas ele não vai fazer mais, não dá mais, chega. Para de sofrer, corre atrás de outra coisa. Quando ele recebe a notícia, olha para ele e diz assim: Davi, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Você orou, você jejuou, você buscou a Deus, mas eu vou dizer para você: não deu certo. Não deu certo. O menino morreu. Pensa bem. Eu já vi centenas talvez não, mas dezenas de pessoas que não estão mais aqui hoje. Sabe por quê? Porque buscaram, oraram, jejuaram e não aconteceu. Não é assim, evangelista Lemos? Quantas pessoas você conhece e que quando você vai conversar com ele, você diz assim: por que você não está na igreja? Porque eu fui lá para Deus restaurar meu casamento e o pastor disse que era para fazer uma campanha de 7 semanas, levar 7 envelopes com 7 fitinhas, que levar para minha casa para jogar a ruda em cima da cama, que ia acontecer e não aconteceu.
dizer para você: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de vida e há um tempo de morte. E é ruim isso. Há um tempo que a gente ganha, mas há um tempo que a gente perde. Mas a diferença está: como eu vou lidar com as minhas perdas? Como eu vou lidar com essas derrotas? E aqui vem a grande lição dessa mensagem. Quando ele recebe a notícia que o filho já não tem mais vida, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele muda de atitude. Muda de atitude. Ele estava dentro do quarto, fechado, não recebia ninguém, não comia, não bebia, jejuando, não saía para tomar banho, não saía para conversar com ninguém. Mas aí quando ele soube que não tinha mais jeito, quando ele soube, morreu, quando ele soube a notícia, agora não tem mais jeito, aí você vai dizer assim: pastor, mas Deus pode ressuscitar. Ah, mas aí eu já uma outra história. Quantos você conhece que Deus ressuscitou? Seja uma outra conversa. Eu velei a minha mãe aqui. Você pensa que eu dentro de mim assim não tive uma esperançazinha lá no fundinho assim? Eu não olhava assim e pensava: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer minha mãe levantar daqui agora. Mas Ele não levantou. Ele não levantou. Eu posso fazer. Aí Davi, ele não correu para o menino e colocou em cima e disse: Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor que me escolheu, e o Senhor disse que o Senhor que eu sou um homem segundo o teu coração, e a partir de hoje eu não vou mais te servir. Se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não curar esse menino, se o Senhor não, sabe o que ele fez? Ele mudou de atitude. Primeiro, a Bíblia diz que Davi se levantou. Ei, eu quero ter uma notícia de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Põe-se de pé, porque o Senhor quer falar.